Wilson, obrigado aí por ter se dado ao tempo de vir aqui bater esse papo com a gente. Eu já te conheço há muitos anos, né? E acho que você tem muitos causos, muita história aqui para compartilhar com o pessoal que segue a gente aí nas redes sociais, alguns clientes e tal. Então a ideia é a gente passar isso aí para o pessoal de uma maneira bem tranquila e relax. Ah, Se você puder começar falando para a gente aí da sua formação, da sua carreira. Primeiro, agradecer também a oportunidade, porque nesse tempo todo que a gente se conhece, você conhece bastante pessoas que eu considero também interessantes. E você me escolher, legal. Eu fiz engenharia elétrica aqui na UF, né? Depois de um tempo, eu tive a oportunidade de fazer uma pós na Universidade de São Paulo, na Fundação Vanzolini, uma pós em administração industrial e que coincidentemente depois eu passei a minha vida dentro de indústria. Mais à frente eu fiz uma outra pós em gestão na Fundação Dom Cabral, né? E ainda na área de gestão, uma pós em administração, finanças e direito industrial, em direito empresarial, melhor dizendo, né? Então, essa foi toda a formação teórica. A formação prática foram os 30 e poucos anos dentro das atividades que eu exerci. Você começou lá em Jundiaí, né? Na realidade, sim, porque eu acabei de me formar aqui e voltei para minha terra, né? Então, o meu primeiro trabalho, minha primeira oportunidade profissional foi até numa indústria plástica na área de vendas, que não tinha nada a ver com a minha formação de início, né? Mas foi uma experiência boa, porque lá eu convivi com uma pessoa que foi muito assim, importante no direcionamento de carreira, chamava Sr. Oliva. Ele era professor na USP, na Faculdade de Engenharia, e dono da empresa onde eu atuava. Só que lá eu fiquei por apenas 7 meses, e aí acabei me transferindo para a empresa do meu pai. O meu pai tinha uma empresa que estava crescendo, e ele precisava contratar alguém, ia pagar mais do que eu estava ganhando. E eu conversei com o senhor Olívio e falou: ó, eu não vou nem te fazer contraproposta, porque para ir trabalhar com seu pai, para ajudar seu pai, e ainda vai ganhar mais, vai, né? Seja feliz. Aí lá com meu pai eu fiquei uns 3 anos, aí até que acabou gerando um desconforto lá com o sócio dele, e surgiu a oportunidade de vir voltar para Uberlândia, ficar na indústria de cigarros, e fiquei por aqui 30 anos. Quem te conhece sabe que você tem uma presença de espírito aí bastante grande, né? E de uma das últimas vezes que a gente conversou, você me contou como é que foi sua entrevista de emprego com esse seu Oliva aí. Sim, ele fez uma pergunta, já depois do processo todo feito, falou: bom, você é um cara recém-formado em engenharia elétrica, está vindo trabalhar numa indústria de material plástico na área de vendas, que não tem nada a ver com a sua formação. Por que você se acha capaz de ocupar essa vaga? Aí eu lembro que eu falei para ele o seguinte: por duas razões. Primeiro, que atrás do meu diploma não está escrito onde eu posso ou não possa trabalhar, né? E a segunda, ó, me falhou agora a segunda, não veio a memória. Mas eu sei que foi uma composição de duas coisas, respostas que eu dei para ele, que ele acabou falando: a vaga é sua, gostei da resposta. Legal. E depois você veio para trabalhar aqui na BAT, né? Foi Isso, onde a gente se conheceu. exatamente. Isso foi lá em 91. Não precisa te falar a data, não, Wilson. Vamos Tá ser bom. mais. Você não quer parecer velho, mas tudo bem. Não, mas aí, tirando as brincadeiras, você na BAT você ficou muitos anos, né? Conta Fiquei, pra gente como é que foi sua trajetória lá. fiquei bastante. Fui trabalhar em produção.
né? E numa época que a produção era diferente da estrutura de hoje, né? A gente tinha um bocado de supervisores distribuídos nos turnos, nos setores, mas era uma época em que, apesar da nossa capacidade de gestão, a grande maioria dos colegas eu considero que eram capazes, a gente era muito mais um vigia da equipe operacional do que alguém que direcionava realmente o seu trabalho, né? Se apostava pouco na autonomia e na capacidade da equipe operacional, coisa que depois, com o tempo, a gente viu que o caminho é justamente do outro lado, né? Outra coisa que também na época não tinha, ou que tinha, mas não era muito legal, muito produtivo, era a competição entre turnos, a competição entre setores, quando na realidade hoje a gente sabe que tem que ser algo colaborativo e não concorrência, né? Algo que construa um resultado melhor. Eu vou sacrificar o meu turno para que ele rode bem, para que o outro rode melhor ainda, né? Essa competição não era saudável, ela era até contraproducente, mas demoramos muitos anos para perceber isso. E você, além da produção, você passou, acho que por manutenção também, você passou por engenharia, né? Isso, foram muitos anos, eu tive a oportunidade de rodar algumas áreas e manutenção foi uma também. E aí tem uma historiazinha também interessante, que quando o meu gerente falou, olha, você vai ser a pessoa que vai liderar a manutenção agora. Eu fiquei calado e ele falou, parece que seus olhos não brilharam, parece que você não gostou. E na realidade eu não tinha gostado, porque apesar de eu ser engenheiro, eu tinha eu não tinha vivência na área técnica, né? A minha área era mais sempre de gestão de produção. Aí eu pensei comigo, bom, tá, não tem outro jeito, mas o que eu posso fazer para direcionar essa equipe? Na realidade eu dei uma olhada como cliente, porque antes eu era cliente da manutenção. Eu falei, poxa, o que eu como cliente gostaria de receber? Então vamos trabalhar com a equipe para entregar o que o cliente espera, né? Fazer algo melhor. E aí com algumas conversas eu identifiquei, poxa, tudo o que precisa ser feito tecnicamente, a equipe está preparada. Ou se falta alguma coisa, é aí que eu vou ajudar. Então na época eu consegui cursos da Associação Brasileira de Manutenção, investi em capacitação da equipe e eles gostaram muito, né? E foi muito legal que ao final do ano eu tive uma avaliação excepcional. Eu falei, tirei toda a minha insegurança inicial, mas eu consegui buscar as coisas que foram contributivas para a equipe e para a empresa. Legal. Você atua também como suporte, né, técnico na região, né, na América Latina, Caribe. Sim. Como é que foi esse trabalho? Quais as dificuldades? Quais as coisas boas que você podia aproveitar? Eu acho que de dificuldade, só um pouco que a função tinha um pouco de perfil e de preocupação política, né? E essa é uma habilidade que eu não tinha e acho que até não tenho muito até hoje. Então tinha determinados objetivos que eram regionais, que tinham que ser divididos com todas as fábricas, mas internamente cada fábrica cuidava do seu resultado, preocupado com a sua avaliação e não com a regional. Então essa foi uma parte um pouquinho mais difícil. Mas as partes boas foi ter a oportunidade de começar a identificar diferenças e questionar por que das diferenças de atuação entre fábricas. Hoje a gente sabe que dentro de uma fábrica, a melhor maneira de fazer é que as pessoas que estão fazendo tenham um padrão de execução. E da mesma maneira que algumas fábricas não têm um padrão interno, não havia padrão diferente de uma fábrica para outra, né? Então a gente começou a identificar isso e até fazendo o contrário, muitas vezes, poxa, aqui tem uma coisa muito boa que eu não tenho lá na outra fábrica. Por que não copiar? A gente na época até batizou de copiar com orgulho, porque está dentro do mesmo grupo. Nós somos não somos concorrentes, nós estamos no mesmo barco, né? Então eu acho que isso foi uma coisa bastante legal que trouxe a oportunidade da gente implementar padrões em excelência de manufatura, na gestão de materiais, identificação de desperdício, como é que se tratava, quais as oportunidades,
troca de setup, e por aí foi uma coisa, foi muito rico aquele período, gostei bastante. Nessas mudanças de cargo que você teve na BAT, você teve que se mudar, né? Sim. De estado e tal. Como é que foi, que impacto que isso trouxe na sua vida pessoal, familiar? Como é que você lidou com isso? Olha, eu acho que eu fui bastante feliz, porque no primeiro momento eu recebi a oferta de mudança. Eu falei, olha, eu tenho uma família, obviamente eu vou definir tomar essa decisão em conjunto com a família. Aí a minha esposa sempre foi bastante parceira. Ela perguntou, você acha que essa mudança vai ser boa para a nossa família? Eu falei, acho que sim. Falei, então vamos embora. Então a resposta veio na hora. E felizmente, o período que a gente viveu lá, ela conviveu tão bem que hoje, se fosse profissão dela, a gente continuaria vivendo lá. Então eu não tive assim grandes problemas. Aliás, eu fui bastante feliz nessa fase. Legal. Wilson, e quanto tempo tem que você saiu, se aposentou? Vai fazer 4 anos em janeiro. Estamos nos aproximando de 4 anos. Então, como é que foi essa transição? Você se preparou para isso? Já ainda na Souza Cruz se preparando? Como que foi isso? Na realidade, a Souza Cruz, nos últimos anos que a gente... Ela evoluiu nesse sentido, porque inicialmente ela não dizia para uma pessoa que a pessoa ia ser desligada. Mas no final, ela falava, olha, a gente tem planos para te desligar daqui a tanto tempo. Então começa a organizar a sua vida, né? E a mim foi feito dessa maneira. Eu me aposentei inicialmente pelo sistema de aposentadoria do governo. Aí depois de um tempo, eles me comunicaram e a gente foi se preparando do ponto de vista de organizar finanças, organizar saúde, uso de benefícios e assim por diante, né? E eu ainda, no ano que era para eu ser desligado, ainda veio a pandemia. Então eu acabei ficando empregado mais um ano, apesar de estar em casa, né? Porque eu também estava no grupo de comorbidades. Então eu acabei ainda ficando mais um ano. Então o meu tempo para me ajustar foi até um pouquinho maior, foi relativamente tranquilo. Hoje você tem uma empresa, né, e você atua como consultor, né? Isso. Como é que tá esse trabalho? Olha, esse trabalho é uma das coisas que eu tenho prazer em comentar, porque nesses 4 anos que eu fiquei um ano praticamente parado, sem fazer nada, né? E aí eu me lembrei de uma frase que um funcionário nosso lá falava, que o sofá mata o homem. E eu realmente entrei numa de ficar no sofá, no celular, na televisão e não ser nada produtivo, e isso vai te desmotivando, né? Quando surgiu a oportunidade de voltar a atuar, e principalmente com uma coisa que eu sempre gostei, que é transmitir conhecimento, né? Aquilo que a gente aprendeu na vida profissional da gente, aquilo que a gente aprendeu errando, porque durante muito tempo a gente fez as coisas certas do jeito errado, ou as coisas certas individualmente, quando ela também teria que pegar na mão de outras ferramentas para que as coisas andassem, né? Então hoje eu gostaria de estar atuando ainda mais. Então essa é uma parte que eu tenho que desenvolver, que é a parte comercial, né, para a gente buscar aí um pouco mais de oportunidade, porque quando eu estou fazendo, eu estou bem feliz. E o que é que você... como é que é esse trabalho, né? O que você implementa, que tipo de treinamento que você dá e como que isso poderia ter transformado o trabalho que você fazia na produção lá atrás? Eu tive... Primeiro, uma primeira experiência foi de uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Fui convidado a fazer uma consultoria dentro de um laboratório de análises clínicas. Você fala, poxa, eu vim de uma indústria, laboratório de análises clínicas, como é que eu posso ajudar? Mas, com algum tempo, a gente percebe que basicamente era trabalhar processos, né? Por exemplo, o processo de atendimento de cliente. A gente tem o processo de chegada de matéria-prima, de distribuição da matéria-prima. Então é só fazer uma analogia e a gente identificar onde que eles estavam perdendo tempo no atendimento de clientes, né? E com isso eu consegui ajudá-los e resolver, assim, baixar
60%, 70% do tempo de espera dos clientes, inclusive de redistribuir a mão de obra deles. Aí, depois, a atividade que a gente tem tido mais oportunidade de exercer é a gestão da rotina. Né? Com a gestão da rotina, da maneira com que a gente faz, até indo para a sua pergunta, que é se isso teria feito alguma diferença lá atrás, eu acredito que sim, porque essa gestão da rotina, ela trabalha justamente, além do acompanhamento diário, mas a tomada de decisão de curto prazo com confiança nas pessoas e dando também às pessoas a oportunidade de pedir ajuda quando elas não conseguem resolver sozinhas. Então, se a gente tivesse podido utilizar e enxergar dessa maneira há diversos anos atrás, eu não sei se para mim faria diferença, mas para a equipe que trabalhava comigo e para a própria empresa, eu tenho certeza que faria bastante. Legal. Eu sei que você trabalhou muito também com um projeto que era muito valorizado na BAT, que era redução de complexidade. Sim. Comenta para a gente desse projeto e dá alguns exemplos de como a gente pode identificar que outras empresas precisam de iniciativas como essa. Bom, primeiro, para a gente entender o que a gente chama de complexidade nesse caso, vou dar o exemplo de a caixa de papelão. A gente trabalhava numa indústria de produção seriadas de produtos que tinham mais ou menos as mesmas dimensões, mas com diversas marcas. Para cada marca, a empresa colocava a marca na caixa de papelão. Então tinha a marca A, marca B, marca C, 30 marcas, 30 códigos de caixa de papelão no estoque. Só que as caixas de papelão eram do mesmo papelão, da mesma dimensão, porém 30 códigos que eram geridos diferentemente, individualmente, que eram comprados individualmente de acordo com a demanda. Né? Até que em determinado momento alguém percebeu, poxa, mas a caixa ela só vai até o varejista, ela não vai ao consumidor final. Né? E no varejista não faz muita diferença, até porque quando ela chega no varejista ela tem várias marcas dentro da mesma caixa, não necessariamente a que está representada. Então, aí surge uma oportunidade primeiro de, poxa, vamos padronizar as caixas, não precisam ser caixas diferentes. Então, de 30 SKUs que tinha, foi para 1 SKU. Né? Mas isso é pouco? Mas quando você negocia o volume de 30 para um só, você passa a ter vantagens competitivas na compra. Porque o fabricante vai fazer um lote só muito maior, vai ser um transporte só e assim por diante. Então você passa a ter oportunidade de ter ganhos de escala em cima disso. E por que complexidade que a gente chama? Porque gera uma complexidade de gestão desnecessária. 30 SKUs quando eu podia ter um só. Seria como a gente adotar o minimalismo, né, dentro das empresas. Mas não um minimalismo que fira o cliente, né? Ou seja, você não vai diminuir diferenciação que gera valor. Você vai eliminar aquilo que não gera valor para o cliente, mais ou menos assim. Esse é o ponto, porque muitas vezes a equipe de marketing ela tem como missão criar um diferencial para o produto, para marcar a marca, para fazer assim por diante, mas isso não necessariamente tem que impactar todas as etapas do processo. Né? Essa parte de redução de complexidade, ela avança, porque quando se percebeu, poxa, a caixa pode ser uma só, por que a gente tem tal produto com uma dimensão, sendo que a outra com outra dimensão e são o mesmo produto? Exemplo do que você falou até recentemente de um dos clientes onde a gente esteve. Fabricantes de medicamentos que fabricam o mesmo comprimido, ou seja, a mesma droga com a mesma dosagem, com a mesma quantidade de comprimidos no cartucho, né? Só que um tem uma caixa com uma dimensão, o outro tem uma caixa com a mesma quantidade de comprimidos iguais com uma dimensão muito menor. Né? Poxa, mas que diferença que faz isso? A diferença é que, fazendo as contas do volume de uma caixinha contra o volume de outra caixinha, e botando no volume anual de vendas, uma empresa precisa 100 caminhões para levar aqueles produtos. A outra precisa só de 56. E nós estamos vendendo o mesmo produto. Sem contar o espaço que ocupa nas farmácias, né?
que não está sendo considerado, né? Queira ou não, às vezes o farmacêutico nem percebeu isso, Não. mas ele poderia ter sido favorecido nesse ponto. Legal, Wilson. Você também é um especialista em SMED, né? Eu me lembro que você viajava e dava treinamento dessa metodologia, né? Essa foi uma ferramenta que, a partir de uma demanda interna dentro da empresa que a gente trabalhava, e eu fui com mais 2 ou 3 colegas fazer um treinamento específico sobre isso, sobre a metodologia japonesa, o SMED, é a troca de setup em abaixo de 10 minutos, né? Se você traduzir o que é a sigla SMED relativamente a isso. Depois de voltar, com o apoio também da gerência da fábrica, que gostou muito da ferramenta, nós criamos um plano de treinar, e nós treinamos dentro da fábrica quase 500 pessoas, né? E aquilo virou meio que uma motivação especial, e surgiram ideias excepcionais, e isso não parou dentro da fábrica. As fábricas dos outros países ouviram falar do trabalho que a gente estava fazendo, né? A ponto de eu ser convidado para ir ao México treinar, de eu ser convidado para ir a Honduras. Um dos colegas que eu treinei no México depois foi repetir o treinamento na África do Sul. Quer dizer, então esse foi um negócio que foi sendo compartilhado e que fez bastante sucesso. Legal, Wilson. Acho que a gente tem que fazer mais uns 2 ou 3 podcasts aqui para a gente poder colocar tanta informação que você tem. Mas para encerrar, eu queria te perguntar uma coisa. Você sempre gostou de fazer muita piada, né? Você já teve problema alguma vez com as piadinhas que você gosta de fazer? Rapaz, até que problema não. Eu acho que eu tive a felicidade, porque na realidade, se você pedir para eu contar uma piada agora, eu não vou conseguir contar nenhuma. Mas de repente, numa frase que você colocar uma palavra, me faz lembrar alguma coisa. Então, eu tenho mais um insight no tempo, né, do que querer fazer a graça. Mas eu vou te contar uma história engraçada que aconteceu comigo e contra mim por causa da minha brincadeira. Dentro da fábrica que a gente trabalhava, tinha um técnico inglês já umas 2, 3 semanas fazendo uma modificação numa máquina. Eu passava lá diariamente, cumprimentava, conversava com ele e foi criando uma certa intimidade até que eu resolvi fazer uma brincadeira com ele. E ele era totalmente careca. E aí eu perguntei para ele em inglês se ele sabia qual que era o dilema que todo careca tinha diariamente. Ele falou, não sei. Eu falei, é saber até onde lava o rosto. Né? Porque hoje o cabelo delimita o comprimento do rosto. Quem não tem cabelo... Ele achou engraçado, ele riu, mas aí ele me deu uma resposta inteligente e contra mim. Ele falou, eu concordo com você, mas eu também ouvi falar que Deus, quando criou os homens, ele gostou de alguns e não gostou de outros. E aqueles que não gostou, ele acabou cobrindo a cabeça com cabelo para marcar. E eu cabeludo, ou seja, eu sou um dos que não gostou. Mas eu fechando, né, antes de te agradecer, eu acho que essa capacidade, né, de ter insights e de brincar e essa presença de espírito ajuda muito, né, o trabalho como consultor, né? Na hora que você está dando um treinamento, eu acho que isso faz a diferença entre um treinamento monótono, burocrático e algo mais dinâmico, divertido, né? Eu acho que isso facilitou bastante o meu trabalho ao longo da vida, porque eu sempre gostei do humor. Não o humor para rebaixar alguém, mas o humor para deixar um ambiente mais tranquilo, para permitir mão dupla nas relações, né? Então eu acho que isso acabou me ajudando sim, e eu gosto bastante. Wilson, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer. Valeu. Obrigado. Falou Até de podcast, pode fazer o próximo. Valeu.